precisamos fazer, na minha opinião, não só minha, mas do Luta FENAJUF. Precisamos construir uma greve para fechar esse projeto de lei. O objetivo qual que é? Precisamos fechar um projeto de lei para ele começar a andar no Congresso. Pode até ser uma etapa, uma primeira etapa de mobilização. Vamos pressionar agora para fechar esse projeto de lei e entrar no Congresso. Esse é o nosso próximo passo, mas a gente pode pensar em algum espaço, provavelmente talvez até o CDE, como espaço tático de organização da nossa mobilização nacional. Precisaria ter reuniões mensais, talvez virtuais, para juntar todos os sindicatos e falar, e aí, como estamos? Como que estamos nessa crescente? A gente precisa ir numa crescente para construir uma greve e vencer o Imobiliza a nossa categoria e disputar esse orçamento. Os juízes, eles estão sabendo que para eles não se aplica o orçamento, mas para a gente o tempo inteiro não, nós vamos estudar o orçamento para ver como é que a gente vai contemplar vocês. Quando a gente entende que tem margem no orçamento porque a interpretação deles faz com que eles consigam isso sempre e a gente não, a gente entende que na verdade não é um problema de orçamento, é um problema político de quem tem poder para fazer alguma coisa. E o nosso poder é a greve, é a mobilização. Uma tarefa de enfrentar um arcabouço fiscal para garantir que a gente possa ter um incremento que, pelo que nos foi colocado aqui, é na ordem de 50%, ou seja, não cabe dentro do arcabouço fiscal, nós ainda temos que, concomitante a isso, colocar um fim nessa lógica que a magistratura estabeleceu, de que todo o orçamento é para o bolso deles. E isso precisa ser derrotado, porque se não for, nós não tem orçamento que comporte qualquer uma das nossas reivindicações. Então, companheiros e companheiras, vamos à luta e a greve é o nosso principal instrumento para isso. A gente ficou vários anos sem reajuste nenhum. E além de não ter tido reajuste, também não estava tendo praticamente a reposição dos cargos vagos. Então a folha de pagamento ficou praticamente estagnada durante todos esses anos, enquanto o teto permitiu o aumento do orçamento pela inflação, mas sequer essa margem foi repassada para a folha de pagamento. Então os tribunais passaram, como eles não podiam aumentar a folha sem lei ou por outras formas, eles foram passando isso para outras verbas de custeio, discricionárias, etc., né? Porque ficaram com dinheiro, não estamos gastando, mas a gente arruma um jeito de gastar porque o nosso limite está permitido. Assim, para avançar as nossas pautas da categoria, a gente precisa ter dois pontos importantes e um alimenta o outro. Primeiro, mobilização. A gente precisa fazer um calendário de mobilização e o nosso coletivo vai apresentar um calendário de mobilização pelo nosso plano de cargos e salários e a gente precisa cumprir esse calendário de mobilização. Sem mobilização, a tendência é a gente ter menos do que a gente deveria ou não ter nada. Então nós precisamos fazer um processo de mobilização com calendário, com dia fixo no mês, onde todos os sindicatos se organizam para ir para Brasília, para fazer nas respectivas bases e nós pressionarmos o STF para que o STF envie um anteprojeto. Então a gente aqui tem que disputar o orçamento e a gente tem que fazer greve e a gente tem que se posicionar, inclusive, sobre os magistrados, sobre os privilégios do magistrado e vai ter um momento que a gente tem que ver se vai ser aqui, que a gente vai ter que se posicionar sobre o governo Lula-Alckmin e exigir dele qual é a iniciativa que a gente vai ter, se ele vai ser o nosso inimigo no sentido de não garantir nossos direitos ou não. E a gente acha que nesse momento ele está dizendo zero para o pessoal da educação e é esse sentido que ele vai dizer para a gente. Porque ele vai dizer para a gente que não é zero. E se a gente não fizer greve, a gente não vai ter essa resposta. E cuida de uma diminuição gradativa da cobrança de contribuição previdenciária dos inativos. O que eu acho que isso tem a ver com orçamento e a FENAJUF precisa, nós aqui precisamos, sei que tem muitos colegas aposentados aqui, encampar essa luta dos aposentados. Uma reestruturação na nossa tabela, uma sobreposição de tabela, que as pessoas não fiquem paradas, inertes, segurando o queixo, pensando assim, mas não tem orçamento. Tem orçamento, sim, e nós queremos estar incluídos nesse orçamento.